1 Tessalonicenses 2, vamos finalizar então o sermão desta série, que termina aqui exatamente nos versículos 11 e 12. E são eles que iremos ler. Diz assim: E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Para que os irmãos fiquem bem situados sobre o que nós estamos falando, nós já pregamos aqui em Tessalonicenses, o capítulo 1 inteiro, né? Agora, neste capítulo 2, do 1 até o 12, nós estamos falando sobre as justificativas de um verdadeiro apostolado. O que Paulo está tentando mostrar no capítulo 2 é como se comportam os verdadeiros apóstolos, os verdadeiros enviados de Deus para pregar o evangelho. De que maneira, o que caracteriza uma pessoa ser considerada verdadeiro servo de Deus para levar a palavra de Deus para os perdidos lá fora. E nós vimos no versículo 1 e 2 que a primeira característica é que eles não desistem apesar das perseguições. Nós falamos que no Brasil não existe perseguição, né? Aliás, porque o STF faz uma lei, alguma coisa lá, aí os crentes tudo falam, estamos sendo perseguidos. Não tem, você quer ver perseguição, você tem que acessar os vídeos dos irmãos lá no Oriente Médio, que passam por perseguições nas mãos de muçulmanos e nas mãos de comunistas, tá? Porque são os comunistas e os muçulmanos os principais inimigos dos cristãos, um na ideologia política e outro na ideologia religiosa, na intolerância religiosa, né? E aí eles sofrem. Por exemplo, no Partido Comunista Chinês, o crente ele é perseguido, ele é torturado. No país totalitário da Coreia do Norte, o crente ele é perseguido, preso e até executado. Nos países islâmicos nem se fala. Então, a primeira característica de um verdadeiro apostolado é que ele não desiste apesar das perseguições. Versículos 1 e 2. Do versículo 3 até o 6, o que caracteriza um verdadeiro enviado do Senhor é que ele não usa do evangelho para pretextos escusos. Ele não usa do evangelho para ficar obtendo os seus interesses secundários, sabe? Como tem muitos por aí, que usam do evangelho para poder tirar dinheiro do povo. E as pessoas dão aquele dinheiro com a esperança de ficarem ricos. E, na verdade, muitos nem abrem mais os olhos, eles ficam ali aprisionados. Outros que abrem os olhos e viram que foram fraudados, enganados, o que eles fazem? Eles abandonam a igreja, abandonam e dizem, nunca mais quero saber de crente. Nunca mais me fale de pastor e nem de igreja, que eu não quero saber. É isso que eles fazem. E o apóstolo Paulo está dizendo que os verdadeiros pregadores não usam o evangelho com pretextos escusos. A partir do versículo 7 em diante, até o versículo 10, nós vimos que o apóstolo Paulo disse que o verdadeiro pregador da palavra de Deus trata o povo como uma mãe trata o seu filho a quem ela acaricia e amamenta. Foi aí que nós terminamos domingo passado. E para hoje, o apóstolo Paulo ele diz que o verdadeiro pregador trata os ouvintes também como um pai trata os seus filhos. Veja que comparação que o apóstolo fez. Primeiro, no versículo 7, ele disse lá, né? Embora pudéssemos, como apóstolo de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, ou seja, podíamos exigir que vocês dessem oferta e pagamento de salário para nós, porque somos enviados de Cristo. Mesmo assim, nos tornamos carinhosos entre vós como uma ama que acaricia os próprios filhos. Nós já explicamos isso aqui. Uma escrava que acariciava e cuidava e nutria os filhos de sua senhora. Era chamada naquela época de nutriz. Mas quando esta escrava tinha seu próprio filho, o amor dela era muito mais imenso do que o amor que ela tinha pelos filhos de sua senhora.
É este que Paulo está dizendo. Mas agora, no versículo 11 que nós lemos, ele diz: e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos. Aqui está a primeira fala do apóstolo Paulo. Primeiro ele coloca-se como uma mãe cheia de ternura para com os seus filhos, assim ele se coloca um pregador cheio de ternura e compaixão para com os tessalonicenses. Assim é de fato e deve ser o pastor, o pregador, qualquer um que pregue a palavra de Deus para o povo de Deus. Ele deve olhar para o povo de Deus como filhos a quem ele deve nutrir com o leite genuíno da palavra de Deus. Mas agora, Paulo troca aqueles sentimentos amorosos, maternais, emocionais de uma mãe para a figura do pai. No versículo 11, e a figura do pai enfatiza repreensão, consolo e conjuramento ou conjuração. Percebe que Paulo individualiza a paternidade em primeiro lugar, é isto que vamos ver. Ele diz assim, no verso 11, sabeis ainda que de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós. Paulo não só trata os tessalonicenses em geral como seus filhos, como cada um de vós. Paulo individualiza a paternidade. O que ele está querendo dizer é que o sentimento paterno de um pastor, de um apóstolo, de um servo de Deus, de um pregador, de um evangelista, de um missionário, deve ter contato pessoal. Não deve ficar apenas na questão de púlpito. Ontem eu conversei com o irmão Roberto, né? Ele foi lá em casa. Mas foi uma coisa incrível, né? Eu vi o carro dele lá na avenida, lá em cima. E já pensei comigo, aquilo ali é o carro do Roberto, que não tem nenhum no planeta igual aquele carro dele. E aí eu falei, aquilo é o Roberto que deve estar por aí. Aí desceu, foi lá. Desceu a mesma rua minha, eu atrás dele já. Aí entrou na minha rua, eu entrei atrás, ele parou no meu portão, eu falei, sabia que era o Roberto. Chegamos lá e conversamos, e entre as coisas que conversamos, ele disse sobre a dificuldade de encontrar uma igreja para congregar, uma igreja séria, com a palavra de Deus. E aí eu disse para ele, rapaz, você tem que ir na igreja tal, né? Indiquei o nome de uma igreja para ele. Ele falou, eu fui. E quando cheguei lá, o cara, velho, ele fala assim, o cara, velho, é que nem você, tá, velho? Tá, velho, o cara é que nem você. Eu falei, opa, peraí, que nem eu como. Então ele falou assim, só que tem uma porta lá no fundo, tipo uma porta ali, na hora da pregação, a porta se abre, o cara entra, prega a palavra aqui para a igreja, terminou de pregar, abre a porta, ele some. Ninguém vê o cara. Tá? Mas prega a verdade mesmo, igual você está dizendo. Porém, tem esse aí. Ele não se envolve com as pessoas. Veja o que Paulo está dizendo aí. Olha para você ver. Está difícil achar um lugar que prega a verdade. Na hora que o cara acha, o pastor é pastor de púlpito. Ele não é um pastor de presença, de estar entre os irmãos. Paulo está dizendo assim, a cada um de vós. Isso é o interesse pessoal, não só o interesse coletivo. A igreja deve, como corpo, de fato, o corpo de Cristo, ser amada e amar-se mutuamente, mas também deve existir o amor particular e individual entre os irmãos. É claro que isso não é só uma obrigação da liderança, mas também é uma obrigação de toda a igreja. Quando Jesus falou amai-vos uns aos outros, ele não disse assim, pastores, amai os membros, e os membros, cada um vá para a sua casa. Não. Ele disse isso para todos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Agora, é óbvio que a liderança escolhida por Jesus precisa demonstrar o seu amor pelas ovelhas. E quando nós demonstramos este amor particularizado, nós estamos demonstrando o amor por Jesus. Vou te dar um exemplo. Jesus, quando apareceu ressuscitado na praia da Galileia, e os apóstolos, oito apóstolos estavam ali pescando,
entre eles Pedro, que foi o primeiro que falou, eu vou pescar. Outros 7 foram com ele. Quando chegaram ali, João reconheceu que era Jesus. E João virou para Pedro e falou, eu acho que é o Senhor que está na praia. Então Pedro, ele mergulhou, pulou no mar, mergulhou, depois vestiu suas roupas e se aproximou de Jesus. Ah, vocês não pescaram nada não? Joga a rede. Jesus lembrou de um episódio que havia acontecido no início do ministério. Joga a rede do outro lado. Aí quando eles jogaram, o apóstolo João diz, vieram 153 grandes peixes, está escrito na Bíblia, grandes peixes, 153. E a rede estava ali a ponto de rasgar. E João diz, não se rompiam as redes. E quando eles puxaram as redes cheias daqueles peixes para a praia, para comer com Jesus, Jesus já tinha feito fogo, uma fogueira, para fazer peixe assado. Jesus já tinha feito pão, como, né? Jesus já tinha feito pão e estava lá, assando pão, esperando ele chegar. Pegou um peixinho, reuniu os 8 ali com Jesus, e Jesus falou para Pedro, você me ama, Simão? Mais do que a estes que estão aqui? E Simão disse, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse o quê? Apacenta as minhas ovelhas. E continuaram a comer e Jesus perguntou outra vez, Simão, você me ama? E ele já parou, ele travou. Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. E continuaram a comer. Para Pedro a comida já não tinha mais graça nenhuma. Terceira vez, Simão, tu me amas? E ele abaixou a cabeça. Ele se lembrou que Jesus estava falando 3 vezes, porque ele havia negado Jesus 3 vezes. Jesus estava desfazendo a negação de Pedro. Jesus não disse isso, mas ele entendeu. Pedro, você me negou 3 vezes na frente de pessoas estranhas e de uma menina criada. Agora eu quero que você me confesse diante dos conhecidos que você me ama, Pedro. Ou você me nega ainda? E ele baixou sua cabeça e se entristeceu profundamente e disse, tu sabes que eu te amo, Senhor. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Você quer provar que ama Jesus, líder? Aí sim é para líder, é para pastor, para presbítero. Você quer provar que ama Jesus? Apacenta o povo de Jesus. E Paulo fez isto. Paulo disse, cada um de vós, ele individualizou o amor paternal e o cuidado paternal para com a igreja de Tessalônica. Agora veja, quais são essas características que o apóstolo Paulo está falando? São diferentes das maternas que ele havia dito nos anteriores. Na versão atualizada, elas estão expressas no versículo 12, e na corrigida estão no próprio verso 11, mas vamos seguir a atualizada, que diz assim no versículo 12, exortamos, consolamos e admoestamos. São 3 verbos que o apóstolo Paulo usa. No original grego, estes verbos são encorajar, confortar e conjurar. Quando diz na sua Bíblia aí, no versículo 12, exortamos, quer dizer encorajamos. Paulo está dando como pai uma palavra de encorajamento para os crentes. Não é assim que age um pai? A mãe não, né? A mãe, se ela pudesse, ela protegia, ela segurava o filho dentro de casa o resto da vida e não sei o quê. Para a mãe, o filho é sempre uma criança. Eu fico vendo minha avó. Minha avó tem 95 anos. Meu pai tem 70. Ela trata meu pai como uma criança. Eu falo, aí, pai, você não tem moral, não. Ela trata meu pai, ai, meu bebezinho, não sei o que. Minha avó, só está com 95 anos, não viu esse homem ficar velho, não? Até nós está velho, né? A senhora já é tataravó. Minha avó já é tataravó. Porque meu pai já é bisavô. Então, queridos, a mãe, ela tem esse sentimento de... Eu lembro quando a gente... Minha mãe só tem filhos, né? Homens. Eu não tenho irmã. E minha esposa não tem irmão.
Consequentemente, eu não tenho cunhado, glória a Deus, né? Eu só tenho cunhada, né? As esposas dos meus irmãos e as irmãs da minha esposa. Bom, sou bem-aventurado. Então, quando a gente era adolescente ali e tal, a minha mãe não queria deixar, a gente morava em Belo Horizonte. Não, meus filhos não vão para o centro da cidade. Misericórdia, pegar ônibus circular. Tem muito pivete, né? Pivete lá é menino assaltante. Na rua, não sei o quê e tal. Eles usam canivete, garrafa quebrada para assaltar, para não sei o quê. Meus filhos não vão. E meu pai, tem que deixar esses moleques andar. Tem que deixar eles conhecer a cidade, né? Então, assim, a diferença. O pai encoraja. Vai, meu filho, você tem potencial. Com 14 anos eu estava fazendo curso para trabalhar. E aí você, no centro, para lá do centro. Eu descia de lá depois para o centro. E aquela coisa assim, o pai estimulando, encorajando. E é isto que o apóstolo Paulo usa neste verbo, exortar. Exortar não é chamar atenção não, irmãos. Tem igreja que fala assim, irmãos, esta palavra de exortação, e começa a descer a taca na igreja. Isso não é exortação. A palavra grega exortação, ela significa encorajamento, é o contrário. Exortar é encorajar, é chamar a pessoa para estar do seu lado e dizer assim, estamos juntos. O ditado hoje é esse, estamos juntos. Isso é exortar, sabia? As pessoas acham que exortar é chamar atenção. Não é, irmãos. Chamar atenção é repreender, não é exortar. Exortar é encorajar. E Paulo diz mais, depois ele usa outro verbo, né? Na sua Bíblia, no verso 12, está, depois de exortamos, consolamos. O verbo consolar significa confortar, significa quando alguma coisa... Olha bem, o pai, o que ele faz? O pai, ele encoraja o filho, e o filho vai pela pilha do pai. E quando dá errado, porque pode dar errado mesmo, não é tudo que vai dar certo. E quando dá errado lá, o filho volta meio decepcionado, não deu certo. O pai chama e faz o quê? Ele conforta, ele consola. É assim mesmo, meu filho. Nós temos, neste mundo caído, nós temos encontrado dificuldades e nós precisamos fazer de novo. Vai lá, põe sua cabeça no travesseiro, dorme, toma um suco, vamos dormir, amanhã nós vamos de novo. É assim que faz, ele encoraja, mas ele também o quê? Ele conforta. Porque ele sabe, e isso eu estou falando de um pai. Agora veja o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele está fazendo isso com crente. Primeiro, como mãe, ele ama, ele acaricia, ele sabe, ele alimenta, ele dá o suprimento, aquela coisa toda que mãe faz. Como homem de Deus, ele fazia esse tratamento emocional. Mas como pai, ele também encorajava. Levantem-se, crentes, levantem-se. Vamos, o reino de Deus está precisando de pessoas para o trabalho do Senhor. Vamos lá, Deus chamou você. Deus tem coisas na sua mão para você fazer. Deus tem dons que Ele entregou para você. Vamos lá, vamos desenvolver. Ajude o seu irmão, conforte o seu irmão. Deus te deu dons, vamos lá. É assim que faz. Quando o pastor está fazendo isso, ele não está chamando a atenção da igreja. Ele está encorajando, ele está exortando, ele está estimulando, ele está chamando para dizer, estamos juntos. E você vai fazer, mas quando der errado, vem cá, é assim mesmo, tem hora que dá errado. Eu já caminhei nessa vida cristã, já tive tropeços de tantas vezes. Eu sei o que é isso, de dar errado. Mas agora tem um terceiro verbo que Paulo usa aí no verso 12. Além de exortar, consolar, na Bíblia está admoestar. Você sabe qual é este verbo? É o mesmo que ele usou a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4. Ele diz para Timóteo, conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho, que virá para julgar os vivos e os mortos, que você pregue o Evangelho. Paulo pegou Timóteo pela gola da camisa e levou ele, sabe onde? Com esse termo no grego, conjuro-te, levou no tribunal de Deus, botou ele sentado lá e falou, eu quero que você prometa diante de Deus, como juiz, que você vai pregar o Evangelho. E aí, Timóteo? O pastor tem que fazer isso com os irmãos. Eu quero conjurar vocês. Conjurar é botar vocês no tribunal de Deus. É colocar cada um no tribunal de Deus, como Paulo está fazendo aqui. Primeiro, queridos, como pai, eu encorajo vocês.
Segundo, como pai, eu conforto vocês. Mas terceiro, como pai, eu ponho vocês com um compromisso judicial diante de Deus. Vocês acham que isso é pouco, irmãos? E eu quero fazer como o apóstolo Paulo aqui nesta noite. Eu quero fazer essas 3 coisas. Mas como as 3 não dá tempo, deixa eu fazer a última. Eu vou conjurar vocês. É logo a pior, né, que eu escolhi, né? Ô pastor, por que não escolheu lá o confortar? Porque não dá tempo, tá bom? Mas deixa eu conjurar cada um de vocês, meus ouvintes. Conjurar a quê? É isto que Paulo vai dizer no versículo 12, na segunda parte. Para viverdes por modo digno de Deus. Aqui está um compromisso. A palavra de Deus, a palavra modo digno, significa algo que é da propriedade, da exclusiva característica de Deus. Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, eu vou conjurar vocês. Primeiro eu vou incentivar vocês. Quando não der muito certo, eu vou confortar vocês. Mas eu vou conjurar para que vocês vivam de modo digno de Deus. A palavra digno no grego é axios. Axios dá origem à nossa palavra axiomático. O que é uma coisa axiomática? Vamos propor aqui na filosofia. Um argumento axiomático é aquele argumento que não precisa de explicação, porque o argumento em si só, ele já é uma verdade inicial para que você possa desenvolver a partir dela os demais argumentos que provam o seu pensamento ou a sua cosmovisão. Isso se chama argumento axiomático. O axioma é uma característica, vamos dizer, a mais única possível, a mais simples e indivisível possível. Quando você fala 2 mais 2 é igual a 4, existe uma operação nisso, existe uma operação. Para você retirar esta operação, ou para você diminuir e condensar esta operação, você precisa de uma regra. Você precisa de uma regra. E para cada regra, seja na matemática, na física, para cada regra existe aquele princípio. Este princípio é o axioma. É aquilo que não pode mais ser dividido. 2 mais 2 é 4, mas existe uma operação. O que é 2? 2 é mais de 1, que não é 3, ou seja, 2 é 1 mais 1. Até chegar em 4, tem que fazer a unidade se transformar em dupla, somar com outra dupla de unidades para você obter o resultado. Isso é muito complexo. É complexo. Você tem que regredir isto em uma regra e da regra regredir para uma fórmula. Esta fórmula é que é indivisível e ela é o axioma. Você vai explicar por que 2 mais 2 é 4. Ali é que está a característica da adição. Paulo está dizendo isto, eu quero encorajar, eu quero confortar, mas eu quero conjurar, eu quero colocar vocês no tribunal de Deus, para vocês se comprometerem diante de Deus como juiz, para vocês viverem de modo digno, axiomático, de um modo próprio, de um modo indivisível, de um modo característico de Deus. Crente vive como um modo de Deus. Não é assim, que é só crente na igreja, né? Mas lá no meu trabalho eu faço isso, lá na família, nas viagens. Não. Modo digno. Modo digno. É o axioma. É a característica. Sabe? É como você não pode fazer um peixe. Você não pode fazer um peixe voar ou respirar fora da água. Você não pode, porque é axioma, é característico dele. Você não pode, como um crente, viver uma vida fora de Deus.
uma vida que não corresponde a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Os Tessalonicenses, ao lerem isso aqui, nossa, que legal, Paulo nos exortando, nos encorajando, Paulo nos consolando, nos confortando. Agora, Paulo nos conjurou aqui. A quê? Para quê? Aí continuaram lendo e descobriram, para que vocês vivam por modo digno, axiomático, característico de Deus, próprio de Deus. E, finalmente, para nós encerrarmos, o que Paulo diz sobre este Deus que você tem que viver de modo digno dele? Ele diz que este Deus te chama para o seu reino e glória. Olha o final do verso 12. Este Deus que vos chama para o seu reino e glória. Essa finalidade mostra o senso pastoral que o pregador tem que ter. O senso pastoral é o seguinte: eu quero, irmãos, que vocês vivam de modo digno de Deus. Não é porque eu sou chato. Tem essa parte, eu sei que eu sou, mas não é por isso não. Eu quero que vocês vivam de modo digno de Deus, porque Deus os chamou para o seu reino e glória. Vocês conseguem compreender isto? Como que vocês podem entrar no reino de Deus sem viver do modo de Deus? Como J.C. Ryle pregava no século XIX em Londres, na igreja anglicana, ele dizia o seguinte: como pode um ímpio ir para o céu se tudo que tem no céu é exatamente o que ele odeia? O ímpio não gosta de igreja. Imagina, o céu é pior que uma igreja. Se o ímpio não gosta de uma igreja, se o ímpio não gosta de louvor, se o ímpio não gosta de oração, se o ímpio não gosta de comunhão, se o ímpio não gosta de crente, é só isso que tem no céu e muito elevado. Ou seja, o ímpio sentiria náuseas no céu. Ele ia pedir na hora: ó Deus, tira eu daqui, acho que o meu lugar é no inferno. Ele mesmo ia pedir. Porque o céu para ele ia ser um nojo. Ele não tem nojo da igreja? Então o que quer fazer no céu? O céu, meu filho, é a igreja elevada a milhões. É mais chato para ele do que ele já acha chato aqui. Porém, é mais jubiloso para você do que você acha aqui. Por isso, viva do modo digno de Deus. Porque quando ele te chama para o reino e para a glória dele, quem você vai encontrar lá é ele. É ele. Por isso, viva aqui o que ele quer que você venha viver eternamente lá. Treina isso aqui. A vida cristã é um treino, mas não é um treino somente do meu esforço próprio. Imagina um lobo treinando, se esforçando para parecer ovelha. Ele vai lá na loja, compra uma peruca de ovelha, um capote de ovelha, um blazer de ovelha, umas luvas, tudo parecido com ovelha, né? Ele vai lá no fonoaudiólogo e muda o uivado dele para um balido, né? E aí ele fica no meio das ovelhas, todo mundo, que bênção nosso pastor. Não tem gente que faz isso com um monte de lobo que tem aí? Que bênção nosso pastor. Bênção o quê, rapaz? Tira as casacas dele para você ver. Aí beleza. Na hora de comer, as ovelhas vai tudo, né? Comer o pastinho. Ele quer carne. Você nunca vai conseguir treinar um lobo para comer mato, meu filho. Nunca. Ele vai mastigar, aquele trem vai inchar na boca dele, vai inchando. Ele vai cuspir fora aquilo lá. Ou seja, um lobo não se alimenta da palavra de Deus. Ele quer alimentar da tua carne. É isso que ele quer. Aí vem um monte de crente. Não, mas lá usa a Bíblia. O diabo também usa. E ele usou com Jesus. Ele usou com Jesus, o diabo. Falou: Jesus, pula do alto do templo aqui, os anjos vão te segurar. E Jesus falou: o quê? E ele falou: não, pode pular, está escrito no Salmo. O diabo usou o Salmo 91 e falou: está escrito, ainda citou o Salmo.
a seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde. Aí em todos os teus caminhos, ele pulou, né? Essa parte aí pulou, porque ele sabia que essa é a chave da interpretação correta. Ele falou, eles sustentarão na tua mão para que não tropeces com teu pé em pedra. Aí Jesus deve ter olhado e falado, mas e a parte do todos os teus caminhos, cadê? Não, esquece aí. Pula, rapaz! Jesus falou, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que é isso? O diabo não tem medo de quem conhece a Bíblia, não. O diabo não tem medo de absolutamente nada. O diabo, ele tem medo somente do que Deus vai fazer com ele no inferno. Porque tem gente que acha que o inferno é do diabo, né? Que o diabo vai estar lá no inferno com um garfinho de 3 dentes, cutucando os caras que nem churrasco. Não. O inferno é de Deus, tanto quanto o céu. O céu é o lugar da expressão do amor de Deus, e o inferno é o lugar da expressão de sua ira e justiça. Ambos os lugares pertencem a Deus. Quem vai torturar os ímpios lá é Deus, não é o diabo. O diabo será um dos torturados, e o pior deles. É o que mais sofrerá lá, porque ele é o autor ali do pecado. Agora veja que Paulo diz, queridos, estou convocando vocês para viverem de modo digno de Deus, porque Deus chamou vocês para o reino e glória. Viva da maneira, da altura, ao nível de Deus. Nós vamos alcançar o reino e a glória, mas devemos viver isto já aqui. Os irmãos conhecem aquela doutrina, né? Falsa doutrina, que eu sempre tenho alertado aqui na igreja, de, irmãos, cuidado com a hipergraça. O que é hipergraça? É aqueles supostos calvinistas, né? Que dizem que você já foi salvo, já está eleito, Deus já te justificou, já te perdoou, você pode viver do jeito que você quiser. Tem igreja já pregando que não importa a sua vida de pecado, não importa, você já foi justificado, você está salvo. Isso é a hipergraça, né? Cuide disto, porque nunca a Bíblia apoia esse tipo de coisa. Paulo está dizendo, eu conjuro vocês a viver de modo próprio de Deus, porque Ele vai chamar vocês para o reino, Ele já tem chamado, né? Para o seu reino e glória. Ou seja, viva uma vida de santificação, porque no céu só vai entrar santo. É isso que Paulo quer dizer. Agora é importante que salientar só isso aqui. Se Deus chama você para o seu reino e glória, é porque você estava fora do reino, tá? É o que eu falei aqui na dedicação da criança. Ninguém nasce no reino do céu. Da barriga da mãe, não. Paulo diz, Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Precisa de um transporte, sair das trevas para a luz. Pedro também falou em 1 de Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Existe um processo de transporte neste caso. Paulo disse aos Efésios 2,12, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo está mostrando para os crentes que uma vez que Deus te chama para o reino, é porque você estava fora. Ninguém pode entrar no reino de Deus de penetra, não, meu amigo. Não existe carteirinha de sapo. Não sei se é da época de vocês. Carteirinha de sapo era entrar de penetra nas festas. Né? Como tem os contos e as fábulas, que tinha festa no céu e o sapo estava lá. Não tem. Não entra animal imundo lá no céu, não. As pessoas não nascem dentro do reino de Deus. Jesus disse a Nicodemos, a não ser que você nasça de novo, não pode sequer ver o reino de Deus. João 3,3. E o chamado de Deus vem pela pregação do Evangelho. Tiago 1,18 fala que pelo seu querer Ele nos gerou, segundo a palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. E 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Pedro ele diz que nós fomos regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus, a qual dura e permanece para sempre.
Deus nos transforma pelo poder da sua palavra. O nascimento natural não concede a ninguém o direito de entrada no reino de Deus. Só o novo nascimento faz isto. E o novo nascimento não é você que escolhe. O novo nascimento não é você que deseja. Assim como você não escolheu nascer dos seus pais, você também não escolhe nascer espiritualmente. A palavra do Senhor diz, capítulo 1, versículo 13 de João, ele diz: os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne e nem da vontade do homem, mas de Deus. É Deus quem escolhe aqueles que irão nascer de novo. Estas são, irmãos, as características de um verdadeiro apostolado. Sua igreja tem apóstolo? Sai fora. Eu não vou ficar aqui dando conversinha. Ai, quem sabe, né? Quem sabe nada. Como diz o doutor Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. É aqueles que já morreram. Esses são os verdadeiros. Sua igreja tem apóstolo? Sai fora. Você está querendo procurar uma igreja séria para congregar? A placa não diz muita coisa, mas ultimamente está dizendo, está dando indicativo. Está escrito lá fora, church. Agora é church. Tem que falar igreja em inglês. Porque se fala igreja, isso aí não presta. Agora é church. Agora não pode mais falar adoração, porque tem que falar em inglês. Worship. Worship. Viu, Marcos? Quando você vier cantar aqui, irmãos, vamos worshipar. Não vamos adorar, vamos worshipar. Agora é assim, é worship. Essas babaquices. Aí está escrito lá, igreja apostólica. Sai fora. Sai fora. Essas coisas somente para pretextos escusos. O verdadeiro pastor, o verdadeiro chamado por Deus, tem as qualidades maternais e paternais. Amém? Eu quero encerrar aqui, porque na semana que vem nós vamos do verso 13 até o versículo 16, né? Vai ser outro tema. Encerramos aqui. Quero que fique guardado na sua mente isso. Você é ouvinte da palavra de Deus? Que Deus te conceda, tá? Seja aqui ou em qualquer lugar onde você for. Pregadores honestos, verdadeiros da palavra de Deus. Agora você é um pregador? Tenha as características que Paulo falou aqui. Não use o evangelho como pretexto escuso. Permaneça apesar das perseguições. Seja como uma mãe para o povo de Deus, mas também seja como um pai. Porque estas são as qualidades daqueles que exortam o povo de Deus a viverem de modo digno do Senhor, para um dia entrarmos no seu reino e na sua glória. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé. Vamos orar e agradecer ao Senhor pela sua palavra.